Estamos começando mais um Pesando no Assunto e hoje iremos conversar um pouco sobre nutrição, tanto na área esportiva, na área de performance, de estética. Trouxemos aqui ele, que é profissional de educação física, é nutricionista, é mestre, doutorando, nosso amigo Caleb, Marcelo Caleb. Muito obrigado, meu velho, Obrigado pelo convite. aceitar participar aí, conversar um pouquinho, né? Na verdade, eu pedi pra vir aqui, né? Brincadeira. Nada, foi horas e horas eu esperando aqui com a secretária para conseguir um minuto da atenção dele, para ele conseguir para comparecer aqui no podcast. Conversa. Então, vamos começar aí, me introduz aí logo qual é a diferença da nutrição para performance e para estética? Tem alguma diferença? Tem e não tem, né? É famoso, a gente que é da área de saúde, a gente sempre fala a mesma coisa, né? Depende. Então a gente vai ver performances esportivas que dependem de um componente que está presente na estética, que é, por exemplo, a composição corporal. A gente tem que controlar a composição corporal dependendo da modalidade. E a estética também vai por esse caminho. Ou não, a gente pode ter esportes como, por exemplo, powerlifting mesmo. Você pode ver que tem atletas que não estão nem preocupados com a composição corporal. A ideia é simplesmente fazer força de forma máxima. E aí é outro viés completamente diferente do que pode chegar na estética. Pô, achei que massa. Encerramos aqui. Até a próxima. Porque basicamente o que a gente encontra, por exemplo, a grande preocupação de quem faz esses levantamentos de pesos máximos, nessas competições de strongman e tal, eles querem estar com todas as reservas de glicogênio cheias, né? Então os caras comem muito, não estão preocupados com o peso corporal deles. Em algumas práticas deles, até o peso corporal ajuda, que eles transferem o peso corporal para o implemento, também parecido com algumas modalidades de atletismo, né? Do disco, de dardo e tal. E para eles a preocupação é só gerar força, né? Então, tipo, com reserva muscular, glicogênio muscular cheia, hepática cheia, circulante cheia, tudo cheio no máximo, os caras vão lá e dão o seu máximo para gerar força. Diferentemente de outras modalidades esportivas que precisam controlar peso, o Cristiano mesmo aí já fez judô, né? E aí tem que bater peso por categoria, aí pode se assemelhar um pouco mais da preocupação voltada para a estética, né? Que tem que ter o percentual de gordura controlado, tem que ter tudo isso relacionado com a competição, a categoria. Quando um atleta chega assim para fazer a preparação da nutrição, tudinho, quais são os passos que é feito? Tem durante a consulta, né, a gente faz uma anamnese bem, quando é um atleta, a gente faz uma anamnese bem robusta mesmo, fica até gago, anamnese bem robusta. Tu é professor de educação física e nutricionista, não é isso? Isso. E aí a grande preocupação é a gente ver em que fase que ele está da periodização dele, né, em relação à competição, para poder ver se a preocupação dele é mais voltada para a performance em si, aí a gente pode utilizar de vários recursos e estratégias nutricionais para isso. Ou se ele está preocupado mais na fase de manutenção, ele fez, estou longe de competição, eu quero só manter meu peso, controlar um pouco o percentual de gordura e manter meu treinamento com ótimo rendimento, né? Que aí geralmente é uma fase bem fora de competição, né? De off-season mesmo. E aí depois, com essas informações, a gente começa a trabalhar. Se é uma modalidade esportiva que depende de peso corporal, vai ser trabalhado baseado nisso, né? Chegar dentro da faixa de competição dele e começar a trabalhar a nutrição voltada para performance dentro da faixa de competição. E por que eu falo isso? Porque não sei se tu lembra, eu acho que na tua modalidade mesmo sempre... ainda existe isso, na verdade. As pessoas treinam 2, 3 categorias acima, por exemplo. O cara de 80 quilos, mas treina com 95. Porque ele acha que treinando com pessoas mais pesadas, ele vai desenvolver força o suficiente para quando baixar para a categoria dele, ele consiga render mais. E aí já saiu alguns estudos recentemente que mostram que não tem melhoria de performance treinar com a categoria acima. Porque acaba que pode ter efeitos mais deletérios do que positivos. Tipo, o cara tem que desidratar muito rápido. Desidratando, ele vai perder força, vai perder capacidade cognitiva. E se for essas competições que o cara pesa num dia e luta no outro, não dá tempo de recuperar peso. Não dá tempo de recuperar hidratação, não dá tempo de recuperar glicogênio muscular. Então, tipo, o benefício de treinar numa categoria acima, quando ele perde peso de forma drástica, vai por água abaixo. Tá ligado? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que controlar em relação à nutrição voltada para performance com controle de peso. Tem uma especificidade aí, né? Porque assim, eu acompanho MMA e a gente, não é uma coisa estatística, mas a gente observa que tem gente que perde muito peso e performa muito bem. E tem gente que... Tem um componente de individualidade mesmo. A gente percebe que tem pessoas que perdem peso muito rápido e conseguem recuperar bem. Agora sim, já tem muito suplemento voltado para isso também, né? Os caras conseguem recuperar muito bem o peso e principalmente a água perdida em menos de 24 horas. Mas aí a gente também está vendo uma competição que é de altíssimo nível, né? Se a gente levar pessoas, que é o que acaba que a gente tem mais contato no dia a dia, atleta amador e atleta de competições mais regionais e locais, às vezes o cara se pesa e luta meia hora depois. Aí, tipo, como recuperar a hidratação de um cara desse? Não chega. Eu sempre, quando eu vou falar sobre esse tema, eu lembro da época que o MMA começou a levar os Gracies, né? E os Gracies tinham toda uma filosofia envolvida, né? Os caras se reidratavam com água de coco, os caras queriam fazer um negócio bem
envolvido com essa filosofia deles, né? Mais natural e tal. E o que é que acontecia? Os caras percebiam que era atropelado. Pô, água de coco não vai recuperar o que o cara perdeu de hidratação severa antes da luta. E acaba até espoliando o sódio, né? Porque a água de coco tem potássio, vai perder mais sódio. O cara já perdeu muito sódio suando, né? Treinando com um saco plástico, cheio de roupa por cima e tal. E os caras chegavam lá e apanhavam muito. Os caras falaram, não, a filosofia da gente é importante, mas a gente precisa também acompanhar a evolução do esporte, né? Senão a gente vai ficar vivendo de filosofia, tomando porrada e só apresentando essa proposta deles. E aí os caras começaram a utilizar suplemento, começaram a utilizar bebidas isotônicas e tal, bebidas esportivas no geral. E aí melhorou muito a recuperação dos caras em relação a essa desidratação. Mas, de fato, tem atletas que perdem muito peso. O McGregor mesmo perdia uns pesos absurdos, né? O cara chegava lá, parecia uma pessoa que estava realmente em déficit calórico absurdo, com pouca água no corpo. Na outro dia, o cara já estava bem de novo. McGregor chegou no UFC na categoria de 66 e ele fez luta em até 77. Então, se ele fez luta em 77, provavelmente ele tinha um pouquinho mais que 77 para baixar para 66, era absurdo. Eu lembro que ele pegava qualquer luta que aparecia, alguém que não bateu peso, ele dizia que ia, lutava e ainda conseguia ganhar, né? Tipo, fora de categoria, em qualquer peso que ele ia. Realmente ele é diferenciado, tanto lutando como nessa resposta corporal, à desidratação e à necessidade de ganhar peso de volta. Tem alguns estudos que eles também mostram que os atletas, eles não mudam muita coisa na performance em a relação da perda de peso, da desidratação. É isso que a gente estava conversando. Tipo, acaba que pode ter mais riscos do que benefícios. Porque qual seria o grande ganho? O cara, tá, beleza, o cara vai estar lutando lá com um cara com 20 quilos a mais que a categoria dele. Na hora pode ser que ele sinta a diferença, né? Se eu consigo manejar um cara que tem 20 quilos a mais que eu, um cara que tem 20 a menos, talvez eu consiga segurar ele melhor, uma luta que é mais travada, como o judô, por exemplo. Só que aí, tipo, perda de força relacionada à desidratação e perda de glicogênio muscular. Então, tipo, não adianta eu ter treinado com um cara pesado se eu não tenho força na hora da luta. Então, assim, o ideal é o Quanto tempo demora para voltar às reservas de glicogênio? Supondo que eu perdi tudo agora, quanto tempo? Então, a gente tem uma das estratégias, né, que é a supercompensação de carboidrato. É uma estratégia nutricional que é válida e ela dá um resultado absurdo. Porque o que acontece? As reservas de glicogênio, elas têm um limite, né? A hepática tem um limite e a de muscular também tem um limite. Quando a pessoa está em um déficit calórico acentuado, em grande parte devido a uma redução drástica de carboidrato, quando há uma supercompensação de carboidrato, ou seja, esse indivíduo ingere muito carboidrato, essa reserva ela tem um aumento de 70%, 80% do padrão normal. Então, nos estudos, eles apontam que aí leva de 2 a 3 dias para a pessoa ter essa supercompensação. Então, assim, tomando isso como parâmetro, como referência, vamos dizer que a pessoa vem depletando há muito tempo, ela levaria aí de 48 a 72 horas para ter uma reserva cheia de novo. Então, a depender da modalidade, não dá tempo, tá ligado? De recuperar tudo. Eu tinha, tipo, uma estratégia quando eu fazia essa perda de peso. Na primeira vez que eu tive que fazer, eu não sabia como é que fazia. Então, eu me lasquei muito para perder peso. Fiz desidratação, fiquei com os casacos, tudinho, correndo no sol e tal. E aí, quando eu saí da pesagem, foi basicamente sair direto para comer. Comi e pronto. Para ir no outro dia. No outro dia eu tava acabado mesmo. Não conseguia fazer muita coisa na luta, não. Na segunda vez, no segundo ano já, quando eu já tava competindo, que eu já sabia, eu mudei a estratégia porque eu fui aprendendo, né? Agora sim, fui aprendendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí tem alguns treinadores, faz dessa forma que fica melhor e tal. E aí, eu não senti diferença nenhuma na minha performance. Eu passei uma semana perdendo peso, comendo muito pouco. Chegando a, tipo, comer uma paçoca de manhã, alface durante o dia todinho para encher a barriga e, tipo, 50 gramas de frango. Nos últimos 3 dias para bater o peso, desidratei, fiz um monte de coisa. Aí, tipo, depois da pesagem, eu fazia o seguinte, eu bebia logo um pouco de água, 1 litro, tentava beber 1 litro a 2 litros de água. Depois começava a beber alguns isotônicos. Esperava mais ou menos 1 hora para começar a comer alguma coisa proteica, para depois começar a comer comida pesada, carboidrato, muita coisa junto. E aí, com isso, eu voltava a comer mais tranquilo, não sentia muito mal-estar, e no outro dia eu estava bem recuperado mesmo, não sentia mudança nenhuma na performance. Aí já tem só no teu relato a gente já percebe várias falhas das estratégias nutricionais, né? Por exemplo, quando está com um déficit calórico muito grande, a ideia é o cara pelo menos estar com proteína alta. Aí o cara um dia inteiro com 50 gramas de frango só, provavelmente massa magra foi pro espaço junto nesse momento aí. Aí, tipo, perde peso, mas tipo, a tua performance ao longo do ano fica prejudicada, porque a gente sabe que massa magra o cara ganha num sacrifício absurdo. E para perder é assim, né? Aí pro cara recuperar de novo é outro sacrifício. Aí pro cara ter que ganhar peso de massa magra é complicado. Assim, isso, tipo, nos últimos 3 dias, 2 dias eu fazia isso. Só nesses tempos. Então,
Mas treinando pesado ainda, né? Desidratando, fazendo continuava cardio pra perder treinando, peso eu e fazia tal. DEXA, fazia avaliação de composição corporal por adipômetro, por DEXA, tudinho, para tentar acompanhar. Não perdia muita coisa, não. Quando tu tá em déficit calórico e tu ingere só proteína, a proteína não vai ser convertida. Vai ser utilizada como fonte de energia também, né? A gente sabe disso. Mas assim, a orientação que a gente tem hoje é que se tiver em déficit calórico, as orientações de proteína elas sobem muito. Por exemplo, para performance, né? Voltado para indivíduo fisicamente ativo. O ideal, dentro de um padrão de alimentação normal, com carboidrato ok, gordura ok, é de 1,6 gramas por quilo de peso ao dia, beleza? Então, quando o cara está em déficit calórico, essa proteína pode chegar em 2,2, 2,6, 3,0 para poder manter massa magra. O objetivo principal da proteína, nesse caso, é manter massa magra. Se vai virar fonte de energia? Vai. Mas, tipo, ela estando alta, a gente consegue manter pelo menos ali um estímulo para a síntese proteica se manter para preservar aquela massa magra. Então chega em quanto? Chega até 3,0 gramas, isso. 2,2. De 1,6 a 2,2 é o recomendado básico, mas tem gente que tem estudo apontando 2,6, 3. Mas isso passa do nível de absorção de quantidade de proteína. No momento que a pessoa está em déficit calórico, ela vai conseguir fazer com que a massa magra, que vai ser sintetizada por essa proteína que está entrando, vai estar ok, e o resto vai provavelmente virar fonte de energia. Tem um limite, né, de proteína por refeição. Tem estudos apontando aí que dá geralmente 24 gramas para a pessoa normal. Eu acho que, se eu não me engano, é 0,4 gramas por quilo de peso por refeição. Por refeição, mas isso com que intervalo de tempo? 4 em 4 horas. 4 em 4 horas. Eu sou de 2 refeições ou 3 por dia, então me Se lasco. eu não estiver enganado, são 4 refeições com 0,4 gramas, por aí. E quem faz jejum, essas coisas? Então, hoje teve um período dessa área da nutrição esportiva e da área da nutrição normal que aí se veiculou muito na utilização de jejum intermitente para ter alguns benefícios. Acabou que a gente não viu nenhum. Acaba que alguns estudos apontam até o efeito negativo. Se fazia o jejum para poder ter esses benefícios de queima de gordura e tal. E acaba que a maioria das pessoas fazia o jejum de libido, né? Tipo, o cara parava de comer e quando voltava a comer, comia livre. Não tinha controle. Então, acabava comendo mais do que comeria se tivesse com a refeição distribuída ao longo do dia. Então, assim, se discute muito mais o jejum intermitente hoje como um estilo de vida, né? Tem o pessoal que faz ele durante o Ramadã, tem o pessoal que tem essa prática desde sempre. Então, assim, como nutricionista, eu não chego pro cara e falo, não, tá errado, tu vai ter que trocar. Tu faz isso sempre? Faço. O que é que tu faz? Tu faz uma ceia de 11 da noite e não faz café da manhã, só almoça. Tranquilo, eu vou calcular as refeições do cara do almoço até a ceia. Eu não vou chegar pro cara e forçar ele a fazer um café da manhã que ele nunca fez. Então, assim, não tem nenhum efeito deletério comprovado, também não tem nenhum efeito benéfico comprovado ao jejum intermitente. Então, a gente mantém e faz. Não tem benefício? Em relação à distribuição de calorias, se tiver com déficit, vai ter voltado para perda de gordura se ele estiver pensando nisso. Se tiver com superávit, ele vai ganhar gordura. Mas em relação à saúde, tem alguns estudos. Alguns estudos apontam alguns benefícios, mas também são muito poucos e acaba que, se a gente for fazer uma análise como um todo, se torna algo meio inconclusivo. A pessoa poderia ter os mesmos benefícios. Porque é diferente, né? Você controlar uma variável de nutrição, quando para a gente faz pesquisa, controlar variáveis de nutrição e de exercício físico. Até quando a gente vai comparar longevidade, os estudos de nutrição têm muitas variáveis de confusão, né? Que, Sim, tipo, você pega... Porque um dos grandes problemas que a gente tem na nutrição é que eu posso te propor o que tu vai comer. E tu pode me dizer que comeu. Nesse meio do caminho tem um abismo chamado fome. Tu pode ter comido fora do plano. Tu pode ter passado uma rota, porque a gente não controla, a gente não tem um estudo lá na NASA, né? Que o cara tá preso num cubículo e eu fico acompanhando se o cara deitou, se o cara sentou, se o cara foi no banheiro ou não. Então pode ser que ao longo desse período tu comeu fora, pô. E aí eu não tenho como controlar isso. Esse é um grande problema também que a gente tem com estudos, que a gente tem que controlar os dois, atividade física e alimentação. Aí a gente dá vários recordatórios para a pessoa preencher, a pessoa pode meter um viés lá, tipo, pô, ele vai avaliar se eu estou comendo bem ou não, então só alta qualidade. E quando entrega, você faz, olha, era esperado que uma resposta X associada à alimentação e à atividade física fosse tal, e o cara não teve, mas está tudo aqui, perfeito, tá ligado? Esse é um problema dos estudos que a gente tem aqui, infelizmente, com a capacidade que a gente tem no Brasil de gerar pesquisa, né? Acho que no mundo inteiro, assim, né? Porque quando você vai controlar, é mais fácil você controlar com ratos, com animais. Não, com certeza. Para ter um efeito fiel da coisa, rato, se você botar, ele come. Se você não botar comida, o cara ele continua lá, na rodinha, louco, como sem comida, tá ligado? Mas se você levar em consideração que tem países que aceitam pagar o voluntário, aí é totalmente diferenciado. O cara está assinando um termo que vai fazer aquela pesquisa. Então, provavelmente, ele vai seguir o que é proposto, né? E ele está recebendo, vai ter uma forma de controle muito mais fácil. Aí a rotina do cara vai ser baseada até no que ele está ganhando para poder fazer ali. Então, eu teria que comer isso e tal. Eu compro com o que eu recebi da pesquisa. Diferente da gente fazer uma pesquisa em relação a, sei lá, a gente pega atletas e vai ver resposta de 8 semanas de uma dieta hiperproteica em atletas universitários.
será que todos os atletas que eu vou pegar, o cara tem condição de manter uma dieta hiperproteica, que a gente sabe que é caro, ou vai suplementar, ou vai detonar em carne. Então, assim, a gente não tem condição de conseguir manter isso na nutrição bem fechada. E todos os dias, né? Porque às vezes o cara vai pra festa num dia e não... Enfim, vai ter os dias A que... gente tenta controlar por recordatório. O cara traz, apresenta, a gente calcula, distribui os macronutrientes, vê se os hábitos estão ok e vai levando. E isso também desconsiderando os possíveis confundimentos que rolam, né? Por exemplo, a gente fez uma vez uma pesquisa e aí tinha uma pessoa com sobrepeso bem importante. E acabou que eu estava na posição da pesquisa que eu estava recebendo ele já para fazer avaliação física, mas já recebia todos os recordatórios que ele tinha preenchido, né? E aí, na parte da alimentação do cara, salada no almoço, sem comer nada calórico, café da manhã dele bem leve, jantar mais leve ainda, e o cara a gente não conseguiu pesar ele na balança tradicional, ele tinha mais de 150 quilos. E aí, se você não vai fazer várias perguntas adicionais à própria aplicação do formulário, você fica se questionando, tipo, como é que esse cara está com esse sobrepeso tão importante comendo assim? Só que na prática é justamente o que veio primeiro, o ovo ou galinha, né? Tipo, ele começou a comer assim porque ele já estava com sobrepeso e precisou comer assim. Não é que ele engordou comendo assim, tá ligado? E aí esse é um ponto que se você analisar os dados brutos sem fazer tipo, véio, esse dado tá meio esquisito, vou perguntar pro cara melhor aqui. Se você for analisar só a resposta, vai dar errado, com certeza, que você não vai conseguir inferir nada. Como é que uma pessoa que está com sobrepeso importante está com os hábitos alimentares completamente saudáveis, em déficit calórico e está desse jeito? Aí o que é que veio primeiro, né? Ele gerou, a alimentação dele foi gerada pelo sobrepeso importante ou o sobrepeso importante foi gerado pela alimentação? É porque esses questionários de recordatório, né? É tipo, durante nessa última semana, aí o cara já tava fazendo isso. Eu senti isso com o nível de atividade física. Do IPAC, por exemplo, que a gente vai usar. Eu odeio usar o IPAC. Para mim, o IPAC não me ajuda muito a identificar se o indivíduo é ativo ou muito ativo. Porque às vezes a pessoa coloca lá que caminha todo dia até a parada de ônibus 30 minutos. Aí 30 minutos de atividade leve, 3 vezes por dia durante uma semana. Aí a pessoa sai como muito ativo. Pô. Aí é justamente isso. O pessoal quebra a cabeça. Pô, como é que a pessoa tem esse hábito muito bom? Como é que a pessoa é muito ativa? Você não consegue inferir nada. Você está com um dado completo lá, mas você não consegue inferir nada. Quando termina o trabalho, tu vai lá jogar, por exemplo, numa estatística, tu coloca. O cara era muito ativo, continua muito ativo. Pô. Mudou em quê, né? O que foi que mudou com a intervenção que a gente fez ou com a análise que a gente fez ao longo do tempo? Na minha pesquisa é com paciente de cirurgia bariátrica. Então é MC acima de... A média do meu MC... É mais de 8 mil. É acima de 40, 43 por aí. A média do N. E assim, os primeiros estudinhos assim, tinha... fiz a estatística, mas deu uns 60% muito ativo pelo IPAC. Eu olhei para aquilo e fiquei, meu Deus, alguma coisa tá errada. Tem que levar para discussão e falar. Provavelmente é porque eles começaram a fazer essa atividade física acentuada agora, que precisavam perder peso. Eu acho que é mais uma questão do IPAC, da sensibilidade do IPAC do que qualquer outra coisa. Eu acho que o IPAC é um... Imagina também o contrário, né? Se a gente precisasse aplicar um formulário num N grande como o seu, acredito que o seu foi grande, e fosse um questionário muito robusto. As pessoas começam a responder com desleixo. Você vai fazendo várias perguntas para poder tentar ser algo mais sensível e o cara não quer mais responder, o cara já cansou. Aí vai ter esse outro problema da pesquisa, que é justamente o quanto a gente consegue levar um formulário bem respondido, né? Mas o que eu achei massa dessas pesquisas assim, em especial com esse cidadão, foi a gente conversando. Eu precisei conversar para entender como é que ele chegou nesse quadro comendo tão bem. Aí ele foi falando várias outras coisas. Acabou que a gente descobriu que ele tinha dito que não era diabético, mas a gente foi fazer teste, a glicose dele estouradíssima, não era hipertenso. Aí quando foi preencher medicamento que usa no dia a dia, tinha remédio para hipertensão. Então, assim, você vê que o cara estava meio que, não sei se com vergonha. Tipo, tem várias coisas que a gente tem que conseguir entender e controlar em relação à pesquisa, né? E aí a gente tem muito essa perspectiva de prática de atividade física. E essa resposta desse cara, para mim, me marcou. Eu falo isso para todo mundo. Acaba que, se alguém for assistir, vai acabar, tipo, esse bicho já falou esse negócio de novo. Que a gente conversando sobre ele, mas por que você não pratica atividade física e tal? Ele, não, eu fui no médico e ele me orientou a caminhar no shopping. Aí eu fiquei com aquela, tipo, caminhar no shopping, velho, que loucura. Porque tem médico que manda nem o cara caminhar, né? Diz que o cara tá com muito sobrepeso, vai doer essa articulação, dependendo do qual médico você for. Se é cardiologista, a única salvação é caminhada. Tem que fazer caminhada sempre. Se é ortopedista, não pode flexionar muito o joelho, não pode flexionar muito o quadril. Então eu acho que o cara, quando deita, ele tem que se jogar para trás, assim, porque não pode flexionar nada. E aí, depois conversando com o cara, foi que eu vim entender, pô. O cara tem um sobrepeso importante. Recifense, né? Aqui no inverno tá quente, a gente soa o dia inteiro. O médico mandou ele caminhar no shopping porque tem ar-condicionado, pô.
E foi o único local que ele se sentiu bem caminhando. Ele ia para a praia, ele falou, eu vou para a praia, é muito quente, muita gente com físico bom, eu desse tamanho não me sinto bem. Vou para academia, esteira lotada, todo mundo preocupado com estética e tal. O cara tinha preocupação só em saúde, ele queria só emagrecer e não se sentia bem em nenhum local que se pratica atividade física. O cara foi praticar atividade física onde? Tênisinho, shopping, velho. O problema é que o shopping, nessa caminhada, tem uns uns gastilhos, 30 mil quiosques de tem sorvete. um tem McDonald's ali no meio do caminho ali. Burger King. Mas aí eu fiquei, tipo, pô, que sacada que o médico teve em conseguir motivar o cara a sair do zero, pô. O cara não conseguia fazer nada, o cara não conseguia fazer nenhuma atividade física. Os ambientes voltados para atividade física, que a gente sabe que estão muito associados com estética, né? Botar um cara desse, que tinha vergonha de responder alguns questionários, o cara numa academia, o cara vai se sentir mal, pô. O cara não vai conseguir socializar com ninguém, não vai se adequar. Tem academias que os maquinários não se adequam para um cara com sobrepeso como o dele. Então eu achei fantástico. Aí eu comecei a repensar, tipo, a atividade física da gente, ela vive numa caixa, véio, a gente tem que orientar a pessoa a viver numa caixa, faz a musculação. Tá, mas aonde? Eu não gosto de academia. Vai fazer barra, o cara não consegue fazer barra. Vai fazer flexão, o cara não consegue fazer flexão. Então, tipo, isso me ajudou a desbloquear um pouco esse pensamento de que a atividade física ela tem rótulo, né? Então, na verdade, a gente tem que conseguir orientar o cara a ser ativo. Quebrar o comportamento sedentário, que a gente hoje já sabe que são coisas diferentes, né? O cara pode ser fisicamente ativo e ser sedentário, ou o contrário. E fazer o cara sair do zero, pô. E aí o cara saiu. Aí vem toda essa discussão, né? Mas será que o recordatório dele ia dar muito ativo? Será que a alimentação dele ia dar super saudável quando na verdade não era? São problemas de formulário, né? De pesquisa. O importante é a pessoa conhecer realmente aquela pessoa, o paciente, o aluno, para identificar isso. Total, total. E aí com a boa anamnese, independentemente de ser nutricionista ou profissional de educação física, você tem que perguntar, pô. Você tem que entender a vida da pessoa e conseguir aplicar algo que ele vai conseguir manter. Que hoje saiu até um estudo, eu acho que foi antes de ontem, falando sobre justamente essa dificuldade que as pessoas têm em se manter em atividade física por longos períodos. E a gente sabe que isso é real. Deixa eu te fazer uma pergunta, já falando com relação a isso, de se manter em atividade física ou até em alimentação por longos períodos. Não sei se durante a tua experiência, tu também já fosse atleta, né? De rugby, ainda é, né? Ainda é, né? Mas, por exemplo, principalmente no alto rendimento, atletas que mantêm por um longo período de tempo dietas que às vezes são muito restritivas e quando eles saem do meio de competição, eles param e não conseguem mais fazer dieta nenhuma, nem que seja só para manter a saúde. Como é isso? Tua opinião primeiro. Então, a gente tem que levar em consideração o seguinte, velho. Atleta não é referência para nada, né? A gente não pode pegar o parâmetro de atleta e querer comparar com a população em geral. Atleta e saúde são coisas que se baterem em algum momento é porque o atleta quis bater na saúde, né? Porque não andam juntos, né? Em alguns bem opostos em alguns momentos. E aí a alimentação do atleta, ele vê aquilo como algo, como uma ferramenta de performance, né, velho? Às vezes os caras não comem aquilo porque gostam, eles comem aquilo porque aquilo vai dar a melhor performance para ele. E aí se você pegar atleta de ciclo olímpico, velho, o cara passa 4 anos se massacrando com o mesmo tipo de treinamento, o mesmo tipo de alimentação para ter uma única oportunidade de ter uma medalha. E se o cara não tem, mais 4 anos, tá ligado? Então a relação do atleta com a alimentação, ela é muito complicada, muito complicada. E você quebrar esses paradigmas que a galera monta na cabeça de um atleta para depois dizer, tu pode comer tal coisa porque tá de boa na tua alimentação. E aí a gente vê, né, tem alguns atletas que param de competir, engordam rapidamente, e aí vai pelo viés Ronaldo Fenômeno, né? A minha tireoide, alguma coisa do tipo, sempre surge um argumento desse tipo, quando na verdade é porque o cara tinha uma demanda energética absurda, parou e não consegue achar o meio termo da alimentação agora. O Daiane dos Santos mesmo passou por um período que ela estava com sobrepeso importante, ficou até sendo discutido se era algum problema hormonal também e tal. Mas a gente percebe que os atletas, quando param, há um ganho de peso, né? Mexe um pouco com o psicológico também, né? De conseguir manter o foco, de não ter mais aquele objetivo grande para... E o contrário também é verdadeiro. Ajudar a manter, né? O contrário é verdadeiro. Se a gente analisar Michael Phelps mesmo. O cara é atleta desde cedo, acho que até hoje ele é o maior medalhista olímpico da história. E tem até documentário dele, vídeo na internet e tal. O cara tem uma dieta de 20 mil calorias. Pô. A dieta do cara era milkshake proteico. É real? É real? É, milkshake proteico, pizza e Coca-Cola. Mas isso é real mesmo? Tipo... O cara nadava 16 horas por dia, né? A vida dele, segundo ele mesmo, era contar azulejo, né? O cara ia para um lado, batia. O dia inteiro, pô. O dia inteiro. Aí, tipo, ele chegou no momento que ele falou, mesmo, cansei, velho. Cansei, não quero mais comer tanto, não quero mais nadar tanto, não quero... Ninguém... Como é que eu chego para um cara desse e falo, não, pô, continua. O cara tem todas as medalhas, medalha de 100 metros, 50 metros, 25 metros, 4, todo tipo de nado, o cara tem medalha em tudo, pô.
E aí, tipo, como é que a gente discute com um cara desse que ele, depois de parar, ó, tu vai ter que comer agora uma dietinha de 2.500 calorias, 3.000, porque tu não nada mais tanto, tu não gasta mais tanto, tua vida é normal, tá ligado? É complicado, né? É complicado. As pessoas às vezes Ele não engordou? têm... Ele engordou? Não sei te dizer, faz muito tempo que eu não vejo nada relacionado a Phelps. Uma boa pergunta, dá pra dar uma caçada nele aí depois pra ver se ele aparece com um tiozinho Bota na imagem norte-americano aqui, ó. assim. Bota na imagem aqui. Não sei te dizer. Acredito que não. Acredito que ele tem aí por ele chegar nesse ponto de dizer cansei, não quero mais, ele já aponta que tem uma mente saudia, né? Assim, que tem uma mente saudável que conseguiu se manter sadio em relação a isso, né? Tem outros atletas que não conseguem, né? Que desandam e aí só aperreio. Mas essa relação da alimentação com performance de altíssimo rendimento, ela é muito delicada mesmo. E a gente acaba não entendendo, né? A gente olha tipo, como é que o cara come milkshake, Coca-Cola e pizza o dia todo? Porque ele nunca foi preocupação com saúde. No máximo ele devia ter 2, 3 médicos ali acompanhando sempre. Essa taxa está muito alta, vamos controlar isso aqui. Mas vai controlar como? Tirar a alimentação? Não, bota um medicamento, bota alguma coisa, bota um manipulado, uma droga e tal. Porque não tem relação com saúde. Eu sempre digo, alto rendimento nada de mandado com saúde. Tem até uma atleta brasileira olímpica de judô, não me lembro o nome dela agora. E aí, quando as Olimpíadas veio para o Brasil, em 2016, fizeram com alguns atletas nacionais e tal. E ela falou que ela estava treinando o ano inteiro já com o ombro lesionado. E ela treinava o ano inteiro com o uso de medicamento anti-inflamatório, pô. Então, tipo, o que é saúde para uma pessoa que toma anti-inflamatório um ano inteiro? Para conseguir treinar com o ombro estourado e lá, o ano todinho para chegar nas Olimpíadas, tá ligado? Eu acho que... Eu vou discordar um pouquinho de vocês, mas é só em parte. Vocês falam que alto rendimento não tem relação com saúde, não foi isso? Vocês falaram isso? Eles andam Um pouco distantes, distante. mas acontece que eles são tão próximos assim, quando a gente vai ver estudos sobre longevidade, basicamente VO2 é uma das variáveis, das principais variáveis. Se você fizer um exame de sangue, ele não vai ser melhor preditor de mortalidade do que VO2. Quando tu pega o elite para o quartinho mais baixo, chega a 320% de mortalidade a menos de todas as causas, quem tem um VO2 de elite, os 2,75% mais alto para a idade, para a taxa da idade. Mas aí a gente tem que discutir isso também, como a gente falou agora há pouco, de uma forma meio que desvinculada do dado por si, né? Beleza, o cara tem um VO2 altíssimo, massa. E o resto que ele fez para manter esse VO2 altíssimo ao longo do tempo? Será que o fígado dele segurou a quantidade de anti-inflamatório que essa atleta de judô usou o ano inteiro? Não, mas então, isso mostra mortalidade acompanhando mortalidade ao longo do tempo. Então, o cara que tem VO2, ele tem um maior VO2 para aquela determinada idade, não quer dizer que ele seja atleta. Não, entendi. Entendeu? O mesmo acontece para a força. A força é um pouquinho menos, chega a 270% do quartinho mais baixo para o mais alto. Então, o cara que busca longevidade, ele tem que ter um certo grau de performance. Não quer dizer que ele vá ser o melhor naquilo, porque o atleta é totalmente diferente. Entendi, mas ainda mantenho o meu ponto de discórdia em relação a isso. Porque, beleza, os atletas vão ter todas essas variáveis, força e VO2 em alta escala. Só que o que é que ele faz ao longo do ano? Que, por exemplo, a alimentação pode não ser saudável, tipo a de Phelps não é. Então, quantos marcadores a gente tem indicação em relação a isso para poder ter Mas a gente concorda nisso, sabe por quê? Porque o atleta, ele não se mantém em alta performance pro resto da vida. O atleta, tu vai chegar no teu pico de performance, sei lá, 30 anos, 40 anos, tu já deixou de fazer tudo. Tu vai manter um VO2 mais alto, porque tu, como tu atleta, tu vai ter um maior VO2, vai manter massa muscular. Mas no longo prazo, a pessoa que se mantém assim no nível mais alto é sempre melhor, né? Que é aquela, né? A gente que é da área de saúde, da parte de educação física mesmo, a gente sabe que um fator de proteção, ele não salva um fator de risco. Então, o cara pode ser fisicamente ativo a vida inteira. Se ele é fumante, o risco dele de vir a óbito ou ter um câncer é muito maior do que o fator de proteção poderia gerar. Mesma coisa para o cara que está com outros tipos de comorbidades associadas. A atividade física ela não vai salvar um alcoolista, por exemplo. Sem contar que, assim, por exemplo, vou citar Michael Phelps, que a gente já está falando há um bom tempo. Ele pode ter o melhor VO2 do mundo, mas a alimentação dele, como tu falou, 20.000 calorias, ele para de treinar, o VO2 dele tá bom. Só que a alimentação dele, cara, já é uma variável, né? É um fator de risco crônico, né? Quanto tempo o cara não tem um hábito alimentar desse? Quantidade de lesões também que um atleta vai ter. O atleta tá com uma performance boa, mas ele tá cheio de lesão. Quando ele parar de treinar, meu amigo, ele vai começar a sentir coluna, joelho, ombro, cotovelo, tudo. Não, então, isso aí o que eu quero dizer é que o cara tem que performar, mas ele não ser atleta, sim. Entendeu? Tem que ter essa perspectiva de atleta ao longo da vida, né? Tipo, se cuidar para ter força, ok, para poder... É porque normalmente esses estudos,
provavelmente esse, ele não foi feito com atletas. Foi feito com o público no geral. No geral, e viu quem tinha a diferença quem maior. tinha geralmente Exato, mais um VO2 maior, normalmente tinha uma longevidade maior. Mas aí, se tivesse atletas, normalmente já teria algumas variáveis lá, como variáveis, fatores que poderiam não bater. Como se tivesse variável de confusão? Variáveis de confusão. O cara fosse fazer uma subanálise ali, ia ver que um monte de fatores de risco ia estar associados e ia puxar essa longevidade para baixo. Aí acaba que o cara tem que tirar esse cara do estudo para poder avaliar como um todo. E assim, também tem uma confusão quando a gente fala de alto rendimento, e diz, quando a gente fala, né, alto rendimento não anda de mão dadas com saúde, e aí o pessoal fala, mas como assim? Para ser saudável não tem que treinar, não tem que fazer alimentação saudável e tal. O alto rendimento ele transmite para o público uma imagem de saúde, porque tem lá uma pessoa treinando, tem lá uma pessoa fazendo alimentação regrada, tudinho, beleza, até um certo ponto isso é legal e isso transmite sim saúde. Mas quando a gente vai ver a fundo mesmo num atleta, Michael Phelps tinha uma alimentação muito regrada, mas a alimentação dele era... Não é regrada. Regrada no sentido dele Regrada que dele seguia aquela regra sempre. Seguia a regra sempre. Ele tinha aquela alimentação, ele completamente seguia fora tal, de um tal. padrão saudável. Exato. Tem por exemplo, essa atleta de judô, ela tinha um treino regrado, ela tinha que estar treinando lá todo dia, ela tava treinando. Mas ela tava machucada, tava fazendo... Provavelmente ela tava treinando além do limite dela todos os dias. Mas se você pega um Cristiano Ronaldo, que dizem que ele é totalmente disciplinado assim, com a alimentação, com a vida dele, com sono, a gente já vai ter uma amostra totalmente diferente. Porque tem gente que tá no esporte e se acaba, e tem gente que continua no pico. Aquele Zé Roberto. Zé Roberto joga 40 e muito dando uma pisa na gente, nós tudinho aqui. Mim não, pai. Aqui joga. Mas assim, Mas aí são pontos muito fora da reta, né? Cristiano Ronaldo é um alienígena, pô. Não, mas então, o cara que é disciplinado no dia a dia e vai manter aquela disciplina é uma coisa. O cara que é... Porque Michael Phelps ele não é disciplinado com alimentação e voltado para a saúde. Sim, ele é disciplinado com performance, né? Então, ele precisava ter tantas calorias ao longo do dia dele para treinar, ele tinha. A performance que Cristiano Ronaldo precisa para o esporte não é a mesma que ele. Cristiano Ronaldo não precisava, por exemplo, de 20 mil calorias, apesar que tudo bem, ele vai gastar muito jogando bola, né? 2 horas de jogo, ele perde muita caloria ali. Mas é diferente a modalidade. Isso da alimentação, isso da alimentação também é um ponto muito interessante que a gente vai acabar chegando lá. Eu vou meter um spoiler aqui agora dessa conversa que a gente estava tendo, que é essa relação de quantidade e qualidade. A gente consegue discutir muito bem em relação à alimentação quantidade. Tá comendo muito, vai engordar, tá comendo pouco, vai emagrecer. Beleza, quantidade tem uma relação matemática direta em relação à nutrição. Você comeu mais calorias, provavelmente, do que você gasta, né? Mais calorias do que você vai ter um superávit e vai ter um acúmulo de gordura sendo gerado ali. E o contrário também se explica. Mas a qualidade ainda é um problema. No sentido de que as pessoas acham que ser atleta tem que ser saudável, como o Cristiano falou, e tem que comer bem sempre. Meu amigo, vá bater 5 mil calorias comendo batata doce, ovo, peito de frango, arroz. Não bate, pô. Aí imagina um cara feito Phelps, que tinha uma necessidade calórica aí de 15 mil, 14 mil, em alguns momentos de 20 mil. Como é que eu faço um cara desse bater 20 mil calorias de batata doce, macaxeira, aveia? Não chega nunca. O cara ia entrar na piscina mastigando, ia sair da piscina mastigando e não batia, tá ligado? E também precisa de ser uma rápida absorção, alguma coisa assim, né? Aí Porque a gente vai ver que atletas desse nível dele, eu não posso colocar muita fibra pro cara, por exemplo. E senão ele vai treinar com vai estar o estômago, sistema digestório. E tudo mais, vai estar com muito alimento ainda durante a... Provavelmente a piscina não ia ficar com a mesma coloração. Então, assim, são fatores que a gente ainda tem nessa parte da nutrição, e como o Cristiano falou, e é real, é que a gente confunde muito hábitos saudáveis com performance. E aí é por isso que a gente está meio que discordando de você. Porque eu entendi a sua justificativa e também faz sentido. A pessoa tem que ter uma perspectiva tão próxima do atleta de se manter treinando, se manter regrado em alimentação, ter uma rotina diária onde tenha uma alimentação saudável, uma prática de atividade física constante, mas nunca para chegar no alto rendimento. Né? O alto rendimento ele não foi feito para pessoas normais fazer, né? Tipo, as articulações não suportam o cara treinar com tanta intensidade ao longo de vários anos. Né? Tudo da pessoa não foi feita para isso. Né? Tanto que houve uma época que quando o Bolt surgiu, aí começaram aquelas perguntas, né? Tipo, qual é o limite do ser humano? Quanto abaixo? Eu lembro que teve não sei se é verdade, eu só ouvi, que fizeram um estudo na parte de mecânica do movimento e tal, para poder ver até onde um joelho poderia aguentar de velocidade para poder ser mantido.
Então, tipo, vê que loucura. A galera tava se preocupada se existia um ser humano que ia correr ao ponto da, sei lá, o cara rompeu os ligamentos correndo, pisando ali e soltou o joelho, tá ligado? Do cara, saiu do local completamente. Então, assim, você vê que o viés da alta performance, ela tá no limite do ser humano e muito distante do limite da saúde, tá ligado? Mas eu entendi o seu ponto. A pessoa tem que ter uma perspectiva de vida ok, de treinamento e de hábitos saudáveis para poder ter uma longevidade. Isso é de fato. É porque tu não acha que aí vai depender também do esporte? Eu não sei, porque assim, Michael Phelps é um caso diferente. Futebol é um esporte mais ou menos tranquilo. Vai ter gente te criticando aí agora. Não, pô, não, assim... Cancela ele. Então vai ter torcedor de Santa Cruz dizendo que Pipico é diferenciado aí. Não, pô, tu vai para outros esportes, assim, sei lá, que falando mais tranquilo, que não vai ter tanta demanda energética, que tu não vai precisar comer, se alimentar com 20 mil calorias. Tem esportes mais tranquilos que você consegue manter hábitos, assim, normais de uma pessoa normal. Mas aí uma pessoa normal ela não vai estar ansiosa com competição, não vai ter um nível de estresse elevado, não vai ter os hormônios relacionados ao estresse elevados, que vai ter outras complicações a nível, por exemplo, cardiovascular, tá ligado? Então, tipo, o esporte ele não foi feito para... Quer dizer, o alto rendimento ele não foi feito para ser relacionado com saúde, por mais que a pessoa tente se manter saudável para poder também ter uma longevidade durante a performance, né? Porque ninguém quer só viver um ciclo olímpico, o cara quer viver 6 é um exagero, 24 anos o cara no alto rendimento é exagero. Mas tipo uns 3, 4 ciclos olímpicos aí o cara quer viver, né, velho? Acredito que se Cristiano tivesse esse potencial, potencial ele tem, já conheço. Se ele tivesse sido visto, né, tipo, para ser um atleta olímpico e ter chegado lá e tal, ele não ia querer competir só em Olimpíada, ele ia querer se esforçar para competir 2, 3 e seguir competindo, né? Até alguém falar, não, aposenta, pô, tu já tá ligado? Tá feio já o negócio. Tá estragado, tá estragado. Mas o que seria, tu falasse de comer a diferença de quantidade e qualidade. A gente falou muito de quantidade, mas o que seria comer com qualidade? A gente tem essa idealização da alimentação saudável, né? Ser mais in natura e minimamente processados, né? Que é o correto para todo mundo. Aquela fala que está em alta agora, né? Tipo, desembale menos e descasque mais, né? Você ter um contato maior com alimentos numa condição in natura mesmo. E diminuir os ultraprocessados, que já tem uma porrada de estudo que mostra risco de desenvolvimento de câncer, problemas de saúde no geral relacionados a ultraprocessados. E então, os hábitos alimentares mais saudáveis são esses mais próximos de alimentação in natura e minimamente processados. Que a gente, infelizmente, quanto mais evolui enquanto sociedade, mais se distancia desse tipo de alimentação. E aí fica justamente esse duelo entre se manter com alimentação saudável, minimamente processada, e in natura, e conseguir ter uma alta performance, porque aí vai depender, será que é um esporte que demanda muita energia, dá para manter os hábitos alimentares do cara ok ao longo do ano, ou se é um esporte que demanda um nível de treinamento muito alto, um gasto energético muito alto, e a gente infelizmente vai ter que, entre aspas, sujar a alimentação dele para conseguir bater as calorias diárias. É porque assim, a qualidade da alimentação, dependendo da modalidade, ela varia muito. Por exemplo, vamos pegar um atleta de e-games, né? O cara consegue comer bem, né? Cara, consegue comer muito Vocês têm hambúrguer. experiência com isso aí, eu gostaria de dialogar sobre isso também. Porque eu conversando com um conhecido meu que está mais voltado para essa parte, ele falando que tem um pessoal que ganha uma grana mesmo, e tipo, os caras são tidos como atleta, né? Tem horário para acordar, os caras treinam, fazem musculação, fazem exercícios voltados para a parte cardio também. Cognitiva também, eles fazem uns treinos de cognição, de voltar para alguma tarefa, né? Fazer atividade física pensando em alguma coisa e tal. E eu fiquei, de fato, estarrecido. Eu não sabia que tinha chegado nesse ponto de ter uma competição, a ponto de ter grana envolvida, de ter gente se dedicando só para isso e tal. Tem muitas Passa modalidades. na ESPN, pô, esses jogos Free de... Fire, LOL, Counter-Strike, League of Legends, tem muita modalidade. Eu já vi algumas fotos assim nas redes sociais falando sobre isso, mas não sabia que era, tipo, o cara tava vivendo daquilo, literalmente, né? E assim, tem algumas modalidades que a gente nem fazia ideia que os caras tinham que treinar, né? Então, por exemplo, esse pirraia aí passa horas sentado olhando pro computador lá, jogando, treinando, tudinho. E aí, para não ficar com dor na coluna, não ficar inativo, comportamento sedentário lá em cima, eles tentam também ser um pouquinho ativos, né? Aí vai fazer treinamento, faz alguma coisa específica justamente por causa da coluna e tal, cadeira específica e tal. Teve até um vídeo de uma modalidade também que eu pensava que ninguém treinava.
que foi a Fórmula 1. Eu tinha te mandado, não foi? É surreal. Eu jurava que os caras não faziam treinamento nenhum. Porra, os caras fazem uma preparação Fortalecimento física de muito pescoço dos caras é mesmo. Exato, o fortalecimento de pescoço. Uma Então pessoa você não foi um dos normal. primeiros, né, que fez treinamento Não de... faço ideia. Algum tipo de treinamento... Mas eu acho que os caras já tinham que fazer, pelo menos para pescoço, eu acho que os caras tinham que fazer. Porque 2G, 3G, o cara entra numa curva, pô. Tem até vídeo com um boneco mostrando uma pessoa que se nunca treinasse, nunca tivesse feito essas preparações, se fosse pegar uma curva dessa na velocidade que esses profissionais fazem, normalmente quebrar tetraplégico. Então, pô, E fora que os caras perdem muito líquido também, né, na Fórmula 1, né? Tanto que eles vivem na roupa dos caras, tem uma bolsa de fluidos para os caras beberem, né? Porque os caras estão muito perto da pista, correndo a 300 km por hora, de dia, geralmente. Então, o nível de desidratação dos caras é acentuadíssimo. Os caras saem 3, 4, 5 quilos mais leves do que entraram no carro. Diga aí. absurdo isso. Essa Pô. questão de desidratação ajuda, tem muita relação com performance, né? Se eu não me engano, eu acho que tem estudo que mostra que o sódio, se alimentar com um pouco de sal antes, água com sal um pouco antes aumenta a performance. Você tá com sódio, ok, eu vi um estudo similar a esse também. Mas, no geral, você precisa de sódio para poder fazer força, né, velho? Então, sem ele, você não vai estar gerando força. E se você está perdendo ele junto com a hidratação, a função cognitiva também vai para o espaço. Sem água, a função cognitiva vai para o espaço. Então, é algo simples, né? A gente está falando sobre se manter hidratado. E se você não tem, você perde capacidade cognitiva, você perde força, você perde vários fatores que estão associados com performance, diretamente associados com performance. A gente está falando de desidratação e com relação à hiperidratação, porque, por exemplo, tem atletas que, quando vai perder peso, por exemplo, eles fazem uma hiperidratação para depois desidratar. Tem um limite de a quantidade de água que a pessoa toma. Tem algumas estratégias relacionadas a isso, né? Que a galera vai desidratar para poder perder peso, e aí passa por vem ao longo do treinamento hidratado, né? Com a quantidade de água ok, e aí começa a fazer as manipulações de sódio em relação a isso também, junto com a ingestão de água maior. Porque o que é que acontece? O corpo só retém líquido se você estiver num quadro de desidratação. Se você fica sinalizando para ele diretamente que, estou bem hidratado, estou mais hidratado do que eu preciso, ele vai começar a perder mais líquido com maior facilidade. Então, esse líquido que fica no meio extracelular vai ser mais colocado para fora. Então, a pessoa vai reter menos líquido. E aí, quando ele corta de vez, o corpo tem um delay. O corpo vai dizer, tipo, eita, esse cara cortou, parou de beber água agora, meio-dia, então já tem que começar a reter de novo. Não, então vai ter um período longo para o corpo perceber que precisa reter, só que ele vai reter o quê? O cara não está mais bebendo água. O cara cortou drasticamente, caiu para 500 ml, 1 litro por dia. O cara vinha com 5, 6 litros e aí o cara corta do nada. Então, essas estratégias são utilizadas para isso. Agora, qual é o grande problema das estratégias nutricionais voltadas para performance ou estética? Que a gente começou a falar de estética, acabou que passou direto. É que o público comum não sabe que a galera está fazendo isso por uma semana, por 5 dias. Então, o cara olha, sei lá, vamos levar aí fisiculturismo, né? Que está em alta agora, todo mundo fala sobre isso. A galera vai para academia, todo mundo tem seu rei, né? Já é todo mundo meio tiete de alguém. E aí você vê o cara mostrando o dia. O que é que eu como num dia pré-competição? O cara tá na semana antes de competir e mostra a alimentação do cara restritíssima. Aí o cara, eita, para ficar seco assim, eu tenho que comer dessa forma. Aí o cara faz isso ao longo de 1 ano, 6 meses. Aí eu fiz e não perdi nada. Não, a única coisa que você garantiu que perdeu foi massa magra, meu amigo. Déficit calórico acentuado, sem as drogas que os caras usam. Que até hoje eu tô esperando a hora que a galera vai falar de droga abertamente. Porque você pega a galera, não uso nada não. Vou trazer Mas gente o pessoal aqui. fala, tem muita gente que fala abertamente do meio físico. A gente trouxe até pessoas aqui que tem 9 mil, 7 mil de testosterona. 7 mil de testosterona. Tem gente que fala... Capitão América aí já. Se nem Capitão América é natural, também não vai ser. Natural dos Estados Unidos, né? Tem gente que fala abertamente sobre essas coisas. Porque eu acho que, a gente só vai conseguir chegar num... Nós sabemos, infelizmente ou felizmente, que o uso está irrestrito aí nas academias por aí fora, né? O acesso está muito facilitado e o pessoal está usando de forma irrestrita mesmo. E até não sei se vocês viram o Conselho de Medicina, né? Emitiu uma nota dizendo para os médicos pararem de fazer isso porque virou mercado, né? Os caras deixaram de ser endocrinologista, nutrólogo, o que quer que seja, e virou receitador de anabolizante, pô. Tava muito na cara e tinha que haver um posicionamento. Mudou? Acho que não. O cara que estava dizendo que fazia, agora só fala, não, lhe ajuda a ter hábitos saudáveis. Aí você vai no consultório do cara, o cara prescreve umas paradinhas e beleza. Mas, voltando para esse assunto, o acesso está muito grande, pô. E a gente não consegue ter... Por que o Conselho cortou os médicos de utilizar isso de forma liberada? Porque não tem estudo, pô. É tentativa de, eu acertei ou errei, acertei ou errei. Porque qual é o nível...
suprafisiológico de testosterona aceitável para o cara ter o ganho de performance de estética e não ter efeito deletério? Não sei. Qual é o benefício da oxandrolona que foi utilizada por muito tempo para pessoas com caquexia severa, queimados de segundo e terceiro grau, pessoas com a síndrome autoimune adquirida, né, o HIV. Como é que eu sei que para esse público estava seguro e para a galera que usa 5, 6 vezes o indicado para esse público para ir treinar, está seguro? Não tem como saber. É por isso que o CFM teve que se posicionar. Mas, tipo, se a pessoa não faz o uso dessa quantidade de drogas que os caras fazem, velho, você não vai ter a mesma estética que os caras têm. O cara em déficit calórico com um pump absurdo, velho. A musculatura do cara bem densa, que a gente sabe que em déficit calórico, a primeira coisa que vai pro espaço é o pump. O cara não vai ter tônus muscular. Se você não tem glicogênio muscular, não tem tônus muscular. Você vai tirar tônus de onde? Não retém líquido. Se eu tenho menos glicogênio muscular no músculo, meu corpo não vai estar botando água para essa mesma célula, porque está com menos glicogênio lá dentro. Já que elas entram juntas, né? Então, assim, como é que o cara se mantém daquele jeito? Ninguém para pensar. E vai lá, se submete a uma dieta super restrita e acha que vai ter o mesmo resultado estético. O nutricionista, ele pode passar essas coisas? Ele é apto a passar ergogênicos? Sim. Recursos ergogênicos recursos ergogênicos nutricionais, sim. Outros recursos ergogênicos, como farmacológicos... Deca, Durateston e muito mais. Tá, esses negócios diferentes... Ele fez tipo, agora eu já não sou mais nutricionista. Tu passa, não sei, velho. Desliga essa câmera aí, vamos conversar. Ele tá querendo. Eu, só sou eu. Vocês não são aptos a passar anabolizante. A gente tem até um problema que alguns conselhos regionais de nutrição já conseguiram derrubar, que é solicitar exame de sangue, por exemplo. O CRN6 aqui de Pernambuco não conseguiu ainda. Então, tipo, se eu for passar para você uma requisição de alguns exames para você fazer exame de sangue, o plano não aprova. Eu acho isso ridículo, porque grandes variáveis é controlada pela alimentação. Pô, como é que eu não posso saber? Eu não posso solicitar para ver. Eu tenho que falar pro cara, tu tem algum exame de sangue recente? O cara, tenho, traz aí no dia da consulta. Para profissional da educação física, eu também acho que deveria ter. Inclusive, quando teve a regulamentação do profissional da educação física dentro de hospital, dentro dessa regulamentação, um dos incisos lá tem dizendo que eles podem solicitar exames laboratoriais e outros exames que julgarem necessários para avaliação do paciente para prescrição de treinamento. E dentro do hospital a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir fazer uma solicitação de exame de sangue. Porra, a nossa área é a área de saúde também. Aí eu acho que falta um pouquinho de mais vontade dos conselhos, tá ligado? Porque, tipo, se o conselho ele existe para... Qual é o grande ponto do conselho? Ele existe para proteger a sociedade do profissional, tá ligado? Não, ele existe para fiscalizar o profissional. Não é para proteger o profissional. Ele existe para proteger a sociedade do profissional que está sendo lá. É por isso que eles vão lá, autuam, ver se o cara realmente é formado, se o cara está apto para atender ou não. Então, pô, se eu quero servir você com o melhor, por que eu não posso solicitar um exame de sangue, pô? E imagina o desgaste. Eu vou lá, Cristiano vai lá fazer uma consulta comigo, eu passo para ele lá vários exames para ele fazer, ele chega lá em jejum, vai deixar de fazer alguma atividade do dia dele, porque tem que esperar uma fila lá num SERP da vida, em algum desses locais, para fazer esses laboratórios. Quando o cara entrega, o teu plano não aprovou não, porque não tem um carimbo de um médico. Mas isso é só para plano? Só o plano de saúde? Alguns locais eles fazem, se você pagar, você pode até nem levar pagando nada. Ele vai. Porque tem lugar que pagando, tu não precisa ter nada. Tu vai lá e tu... A autorização vai pelo médico interno deles. Eles têm um médico só para isso. Tipo, eu queria fazer esses exames, alguém carimbou lá. Exames laboratoriais, normalmente os bioquímicos que a gente faz. Tu chega em algum laboratório aqui, que seja particular, tu paga lá, tu diz quais exames que tu quer fazer, ele diz, vai dar tanto, pronto, pagou, fez. Eu acho que quem é voltado para a saúde, isso porque tu não tem como comparar com outras variáveis, né? Assim, tu nutricionista, tu vai acompanhar o teu paciente por, sei lá, 6 meses. Para tu ter um controle daquilo, tu vai pegar peso, IMC, uma bioimpedância. Então, se ele tiver tu um não tem como alto, comparar com variáveis mais fidedignas do teu objetivo do teu paciente, se o objetivo dele for saúde. Se ele tiver uma esteatose hepática. Isso é um problema da regulamentação da tua área, do CRM. Que alguns locais já conseguiram derrubar isso por lei. Alguns estados o nutricionista consegue. Aqui em Pernambuco ainda não. E esse é um detalhe muito importante, pô. Tanto para a parte da educação física, como o Cristiano falou, para nutricionista, para
Para qualquer um da área de saúde, eu acho que isso deveria ser algo extremamente tranquilo, pô. Se você está habilitado, está com o seu registro no conselho, qual é o problema de um plano de saúde aprovar? E até parece que a gente da área que está no dia a dia da área de saúde, lá está no atendimento, vai ficar passando exame de sangue para todo mundo, assim, aleatoriamente. Opa, tudo bom, velho? Quanto tempo a gente faz? Ó, faz esse exame aqui. Sobrecarrega teu plano de saúde. Faz eles gastarem dinheiro, tá ligado? Não tem lógica. E tem um interesse financeiro justamente dos planos de saúde, alguma coisa assim, não sei. Pô, será Eu que acho eles que influenciam? Tem plano de que saúde não, que não cobre nem porque alguns exames, pô. é preventivo, pô. Se tu vai para um nutricionista, um profissional da educação física, tu vai ter prevenção e não vai ser tu vai ter um problema daquilo, pô. Não, eu tô falando Tu- assim, no tu sentido não vai- financeiro, de tipo, por exemplo, pô, se é uma coisa que seria padrão, pô, toda vez que eu for fazer a avaliação com o nutricionista, com o profissional da educação física, ele vai me passar um exame de sangue. Então, imagina quantas pessoas a mais gasto- no meu plano o gasto do plano pra chegariam manter isso aí. querendo fazer. Então, pô, vou influenciar aqui e tal. Não tô dizendo que seja. Pensei agora, pô, será que não tem um interesse acredito que financeiro? tem, Mas que o teu influencia? gasto, o gasto do plano de saúde seria maior ou menor se o paciente ele vai para um nutricionista profissional da educação física ou se ele não vai e lá na frente tem diabetes, hipertensão e por aí vai. Não sei, pô. A gente tem estudos que mostram que quando você tem essa questão de prevenção com exercício físico e Isso aí é alimentação, comprovado. pô. Se você vai tem uma prevenção, você vai sobrecarregar muito menos o sistema de saúde Então, no futuro. justamente. Então Mas aí o seria plano de saúde não quer o contrário? Só pô? que aí tu tem. Os grandes tem empresários de padrão, plano de pô. saúde não querem mais Quanto gente mais coisa tu vinculada, precisa dentro do plano de saúde, mais caro tu vai pagar, pô. não, pô. Mas o plano de Não, saúde ele o lucra com a plano quantidade de pessoas inscritas nele. beleza? Isso. Só que isso. geralmente, no geral, as pessoas só fazem um plano de saúde quando eles precisam ir mais vezes ao médico. Quando o cara vai pouca vez no médico, o cara vai pagar uma consulta aqui, tá de boa. Sendo sincero, a gente mesmo que é da área de saúde, a gente vai pro médico constantemente, a gente vai checar Cara, constantemente. eu nunca não tive faz. plano de saúde. Eu Nunca. faço. Nunca tive plano de Assim, saúde. a gente sempre tem fui essa do SUS. relação que muitas pessoas que têm contato com a área de saúde não aplicam nem o conhecimento de saúde em si mesmo, tá ligado? Então imagina o quanto de vezes essas pessoas fazem autocuidado. Faz consultas periódicas e tudo mais. Geralmente as pessoas, no geral, só começam a fazer consultas periódicas quando apresentaram algum problema de saúde. E aí os planos de saúde lucram em cima justamente dessa pessoa, pô. Que paga um plano de saúde desde que chegou na fase adulta, jovem ali, cara, 20, 21 anos, já tem um plano de saúde baratinho lá, fez associado com a empresa, tá junto com os pais e tal. O cara vai pagando, só que o cara vai uma vez no ano. Tá ligado? Vai Ele fazer um ganha consulta- aí. Então, Ele ganha nessa mas aí pessoa que imagina, não quando usa. ele vai apresentar um problema de saúde, é lá pra quando? 40 anos, adulto já mais velho, chegando na fase idosa e tal. Então esse lucro que ele teve aqui compensa aqui na frente. Então, justamente isso. Mas imagina se desde aqui com 20 anos esse cara vai 6 vezes ao ano fazer um exame de sangue que vai dar mais ou menos para o plano de saúde uns 300, 400 reais. Mas aí, se ele vai para um profissional da educação física, um nutricionista, ele vai ter um fator de prevenção aí. Mas ele vai naquela- continuar indo direto, pô, porque isso vai ser uma das variáveis controladas durante o período que ele vai estar sendo acompanhado. Então, mesmo que ele não apresente uma piora na qualidade de vida, ele vai ficar indo lá a cada 2 meses para refazer os exames para ver como é que tá, se tá melhorando. Se E tá... mesmo assim, ainda é melhor do que ele ficar internado uma semana Não, no com hospital certeza, português, não, com porque certeza. uma hospitalização Não, claro, de uma pô. semana é 50, 60, às vezes 120, dependendo da cirurgia. Tá, mas Meu pai fez vamos jogar numa estatística quantas pessoas que têm problema de vida, tem esses problemas assim, vão estar indo pro hospital, tá ligado? Mas tem gente que tem plano de saúde não vai, pô, o cara tá com problema de saúde e fica ali em casa se arrastando para poder só ir nas últimas, pô. Vocês estão se juntando contra mim. Não, pô, é porque É a perspectiva. Eu tenho essa perspectiva parecida com a de Cristiano mesmo. Eu acho que os planos de saúde eles lucram com o número de pessoas que estão envolvidas nele lá, beleza? Quanto menos essa pessoa aí para uma consulta, melhor para o plano de saúde. Aí imagina se toda vez que tu for no plano de saúde, tu vai lá no nutricionista, tu vai gerar uma guia, que tu vai pedir reembolso no plano, porque tu fez uma consulta por fora da linha tradicional do plano, das consultórios que eles têm, e ainda vai ter 2 em 2 meses exame de sangue robustos de R$400, que é basicamente o valor de um plano de saúde básico da idade da gente. Então o cara vai pagar 12 meses e o plano de saúde perdeu 6 só com o exame de sangue. Tá ligado? Qual é o lucro que eles vão ter com essa constância de pessoas? tem coisa que eu queria falar, mas não posso não, senão eu sou processado. Não, eu concordo, mas eu discordo. Eu concordo. Concordamos em discordar e... Não, mas eu concordo com isso que tu falou. Porque se que todas realmente as pessoas procurarem usar o seu plano de saúde através disso, os caras vão perder muito em lucro, pô. Sim, de fato. Mas também ele perderia de gastar muito lá na frente. Até porque lá na frente o plano de saúde fica mais caro também, né? Eu acho que eles já pensam na compensação de que pessoas idosas Sem vão contar que gastar eles estão mais. ganhando agora, não estão gastando nada, estão reinvestindo, estão ganhando mais dinheiro ainda. Lá na frente,
Eles gastam tanto, velho. Se você fica internado no hospital, é uma fortuna, pô. Meu pai fez uma cirurgia bem simples na coluna. Só anestesia que o plano não pagava era reembolso, a gente teve que pagar. Só anestesia foi 19 mil, pô. Só anestesia. De uma aplicação bem simples na coluna, uma cirurgia que demorou 1 hora. Mas quanto foi o custo para o hospital? Foi isso mesmo ou é porque é o custo dele também, entendesse? Às vezes uma anestesia dessa em outro hospital, não vou dizer que Não, a qualidade é diferente, mas às vezes a mesma coisa em outro lugar pode ser metade do preço. não, pô. Ou às vezes, Às vezes o anestesista não está nem gente vinculado ao conhece- a gente hospital, né? Ele é conhece, vinculado ao médico que vai fazer o procedimento. Às vezes a gente conhece, por exemplo, tem anestesia. pessoas que querem fazer, deixa eu ver, uma rinoplastia. Uma rinoplastia é 15 mil, 20 mil. Tem gente que conhece o médico diz, não, pô, tu é meu amigo, eu vou fazer... É o seguinte, é 20 mil, mais 5 mil é o material e os 15 mil que era meu eu só cobro 7. Pô, olha o preço. Aí a gente diz, pô, mas é 20 mil pro plano de saúde. Não é 20 mil pro plano de saúde. O plano de saúde pergunta pro médico, é quanto o teu? É 15? Então a gente vai botar aqui que é 25, 30. Não, mas o plano de saúde, quando você conhece médicos, o que eles repassam pro médico é muito menos do que, Exato, do pô. que uma consulta normal. E também demora uns 3 a 4 meses. Minha tia era médica. Porque e eles ela pagam tava com o reclamando. rendimento do dinheiro que eles receberam. Eles não pagam com dinheiro. Tem muito problema aí em cima do plano de saúde. Mas, enfim. Infelizmente é um mercado que depende do déficit de saúde, né, velho? Se você pegar, a gente tá falando de prevenção. Quais são os países que mais investiram em prevenção? Uma grande referência, Cuba. Por quê? Porque um embargo absurdo que Estados Unidos impôs em Cuba, até hoje ainda sofre as consequências disso, ainda tem os embargos rolando lá. Tipo, eu não tenho condição de manter minha população através do modelo tradicional de saúde, de cuidados quando o cara já tá mal. Então, velho, eu vou focar em prevenção. Tem estudo sobre isso? Porque Meter um Google aí em relação à prevenção, o tipo de tratamento de prevenção lá de saúde. não tem Coca-Cola, não tem salgadinho. Aí, meu filho. Dê uma pesquisada que você vai ver que não é à toa que os médicos de lá são um dos melhores, né? Não é à toa que a prática da atividade física lá é super valorizada. Não, eu conheço 3 cubanos que jogam vôlei comigo. Eles falam lá que a atividade física lá é super, super valorizada. Tem que ser, prevenção parte da atividade física. Eles vivenciam praticamente todos os esportes assim, e lá tem campeonatos assim. Em relação a esportes, eles falam assim que em Cuba E mesmo aí você vê que claro, não vou comparar acesso a coisas de qualidade, porque Cuba sofre até hoje. Mas tipo, você vê que a grande maioria desses atletas que saem de lá, os caras têm orgulho de ser de lá, tá ligado? Porque os caras vivenciaram isso desde a base, porque é uma política pública voltada para a prática de atividade física desde cedo. E eles percebem que esse cuidado não é só com ele, porque é um atleta de rendimento que vai representar Cuba fora. Com a família dele é igual, com os netos, com os filhos, com os vizinhos, é tudo igual, tá ligado? Aí um ou outro surge e faz, pô, eu sou um bom atleta de alto rendimento, queria ter uma vida de norte-americano. Aí os caras fogem. A gente teve até recentemente um caso de um... Acho que foi nessa última Olimpíada, eu acho. Posso estar enganado, mas acho que foi. Lutou um cubano por Cuba e um cubano que se naturalizou espanhol. Imagina o quebra-pau que não foi essa luta desses dois caras. O cubano que foi para a Espanha, né, durante a fase antes da luta, ele falou, né? Tipo, como é? Não, eu esqueci o termo agora que eles falaram. Porque o cubano que fugiu de Cuba, né, foi para a Espanha, ele fala pátria e vida, né? Quando os cubanos geralmente eles usam pátria ou morte, né? Tipo, os caras vivem em Cuba ou tipo, morrem por Cuba. E aí o cara que foi para a Espanha falou isso, né? Pátria e vida e tal, e ficou falando sobre isso, e teve uma supervalorização da mídia. E acabou que o cubano originário que lutou por Cuba ganhou a luta, e ele falou, né? Pátria ou morte, né? Então, tipo, tem essa percepção de que uma parte da população de Cuba supervaloriza justamente esses cuidados que não estão associados ao dinheiro, né? Entre elas a prevenção em saúde, que não depende de grandes gastos, né? Como você mesmo falou agora há pouco. Primeiro, quando tu é profissional de educação física e nutricionista, tu acha que o ideal seria primeiro pensar a nutrição, depois, para quem não é os dois ao mesmo tempo, é melhor pensar primeiro a nutrição e depois o exercício, ou o exercício? Para quem não é profissional de educação física e nutricionista? Para escolher uma das duas profissões? Não. A Primeiro, pergunta... eu como paciente, eu como atleta, eu procuraria quem primeiro? Primeiro um profissional de educação física. Melhor organizar primeiro a parte nutricional
e depois a parte de exercício físico, a de exercício físico. Então, eu acredito que a pessoa que já é atleta, se for falar de atleta, provavelmente ele já tem contato com um profissional de educação física. O cara não vai chegar no nível de atleta, ter um rendimento. Para ser atleta, a pessoa tem que ter umas competições ao longo do ano, né? São os critérios para ser identificado como atleta. É um dos pontos do qual, sempre que eu sou questionado sobre isso, em academia, por exemplo, não, porque eu sou atleta, eu falei, não é. Não, eu sou atleta, eu treino todo dia, e tu compete em quê? A não ser que o cara jogue no computador, jogue um e-game desse da vida, aí, um LOL desse da vida, e seja, aí vai me quebrar. Quando o cara mostrar pra mim que ele é, eu vou dizer, ixi. Mas então, acredito que essa pessoa já vai ter contato com algum profissional de educação física que levou ele a pensar naquele esporte para além de ser apenas uma prática findável nela mesma, né? Ele pensa agora em competir em algo mais na frente. Então, provavelmente, esse indivíduo vai ter muitos mais benefícios associados se ele procurar um nutricionista. Isso é fato. A gente acompanhou alguns atletas de atletismo no Santos Dumont. Os caras são atletas de rendimento, competem bem a nível regional e nacional. E quando a gente começou a fazer intervenções só na parte nutricional, os caras deram um salto de performance, assim, velho. Tipo, os caras vinham com um padrão comum de evolução e com acompanhamento nutricional deram um salto significativo em relação à performance deles lá. Então, assim, se a pessoa já é praticante de alguma coisa e está procurando melhorias, eu acredito fortemente que se ele procurar um nutricionista, ele vai ter melhorias garantidas. Porque vai vir muito disso que a gente já discutiu até agora há pouco. O quanto ele consegue controlar a própria alimentação e o quanto ele entende de alimentação para performance, que são coisas completamente diferentes e provavelmente muito longe do conhecimento do senso comum. Então, assim, para performance, acredito eu que um nutricionista seria o mais adequado. Se a gente for levar público em geral, o cara é comportamento sedentário acentuado, não tem nenhuma prática de atividade física, não é nenhum esportista nem nada, eu acredito que os benefícios associados a um tipo de vida mais ativo vai ser mais benéfico para esse cara no começo do que eu chegar para um cara que está com problema de saúde, alguns marcadores indicando que ele tem problema de saúde relacionado à alimentação, e chegar para o cara e fazer, segue esse plano aqui que tu vai ter melhorias. O cara nunca teve nenhuma relação, e esse é um dos problemas também, que as pessoas ainda acham que nutricionista vai passar dieta, né? Que é um termo relacionado a algo voltado para a doença, né? Tipo, tu é doente, tem que seguir essa dieta para não ser mais. Aí o cara fica ali, eita, vou seguir, e tem uma hora que você desiste. Se você já seguiu algum plano nutricional, tem horas que você vai, de novo tem que comer isso aqui, de novo tem que comer isso aqui. E se você pegar esse pessoal que é mais voltado para planos nutricionais restritivos, porque acha que vai dar resultado mais rápido, emagrece mais rápido, controla variáveis de saúde mais rápido, aí o cara segue em um mês e desiste pro resto da vida. Então, assim, eu acho que para um cara comportamento sedentário, fisicamente inativo, que quer começar alguma coisa, a atividade física seria o ideal. Vai ter todos os benefícios relacionados à prática de atividade física e não vai ter nada massacrante de que o cara tem que fazer, seguir café da manhã assim, lanche assim, almoço assim e tal. Mas a pergunta era mais ou menos assim, quando tu vai... supondo para mim, eu criaria meu treino baseado na nutrição ou faria uma nutrição baseada... A nutrição ela vai estar sempre voltada para os seus objetivos, seja ele de performance, seja ele de composição corporal, né, estética, o que é que seja. Já o seu treino é voltado para o que você pretende fazer. Você pretende melhorar a força, o seu treino vai ser voltado para melhorar a força e a alimentação vai estar nesse caminho. Se você está fazendo um treino voltado para redução de gordura corporal, você vai ter que fazer alterações no seu tipo de treinamento para alcançar esse objetivo e a nutrição tem que seguir esse caminho. Porque não imagina, ter que fazer um treino voltado para emagrecimento com um superávit calórico. Tu vai se matar do treino e a dieta não vai estar te ajudando em nada, então não vai ter evolução. Então a nutrição está relacionada com alcançar o objetivo fim associado ao tipo de treinamento que você está fazendo. Acontece muito das pessoas dizer, tô treinando muito, tô comendo saudável e continuo engordando. Aí a gente pergunta, você tá comendo o quê? Não, tô comendo só fruta. Mas o cara vai, come uma melancia por dia, come um negócio de banana todinho por dia. Nessas fases mais sazonais, o cara 5 mangas num dia. Todo dia o cara tá comendo, porque minha casa tem um pé de manga que dá muita manga. Frutose tem um processo diferente para engordar, não é? Então... A absorção dela é um pouco diferente em relação também com o metabolismo no fígado e tudo. Mas o problema, né, se a gente for ficar se apegando, é frutose, é um tipo de açúcar diferente do outro, não, o problema está no superávit. A galera come muito, e aí, como a gente discutiu agora há pouco também, é in natura, né? É uma fruta, não tem processamento nenhum, o cara tirou do pé, passou a faca, o máximo que o cara processou o alimento foi uma facada e já botou para dentro. Mas, tipo, quantas? Todos os dias, quantas vezes o cara faz isso? Então, eu acho que essa discussão é muito mais midiática, tá? Quando a galera fala de um tipo de carboidrato ou não, se vai ser... É aquela mesma discussão que a gente tinha até pouco tempo em relação à tapioca e o pão.
Ah, não, tapioca é fit, né? Que se veiculou isso que tapioca era fit. Começou a abrir tapiocas do lado de academias, porque tapioca magicamente se tornou fit. Em paralelo a isso, o pão foi demonizado, né? Aí, se você for comparar os dois, a tapioca é pior, pô. Tá ligado? Uma tapiocazinha simples de 50 gramas de massa de mandioca ali, a tapioca em si, ela tem ali uns 35, 40 gramas só de carboidrato, enquanto o pão tem menos, em 50 gramas tem 30, 28, 30. Então, assim, as pessoas se apegam muito a essa relação do alimento ser veiculado, bem veiculado ou não, e extrapola, acha que, tipo, eu tô comendo isso aqui, eu deveria estar emagrecendo. Meu amigo, se você comer só tapioca no seu dia, eu garanto que você vai ter tudo, menos perda de peso, velho. Quais são os maiores mitos que tu vê, assim, tipo esse da tapioca, que tu vê do ponto de vista nutricional, que a galera fala muito, assim, que... Eu tenho um que eu quero perguntar primeiro tua opinião. O que é que tu acha? O que é que tu acha, principalmente nutricionista, que lança, seca a barriga em 10 dias, perca 10 quilos em uma semana, Eu não sei acho o que quê. vai ter geral. edição aqui, a gente vai falar e vai... Fica à vontade. Ainda bem que eu vim pra aqui, pra perto, né? Porque eu já saio daqui correndo pra casa. Não vou ficar na rua exposto, alguém vem sair depois e me acha na rua. Não, mas aqui no estúdio tem segurança aqui, tudinho, o pessoal... Ninguém então, sabe nem onde é esse estúdio, pô. Nem eu sei, tô perdido aqui. É marketing puro, né, pô? Se você chegar pra mim e falar, ó, isso é possível, como a gente falou agora há pouco, desidrata o cara, pô. Joga um déficit calórico absurdo, bota ele pra comer quase nada, para muito abaixo das necessidades basais dele ali, tira a água do cara, ele vai se pesar na balança 3 dias depois, 5 quilos a menos. Então, se é marketing por marketing, velho, vai rolar. Vai rolar. E o que é que eu acho disso? Eu acho que saiu uma picaretagem, pô. Porque você faz isso sabendo que o cara não tá perdendo gordura, que é o objetivo fim dele. Ele tá perdendo massa magra, tá perdendo líquido corporal. Então, se... O nutricionista? Sabe, pô, não é possível. O cara, se o cara não estudou nada, o cara levou o curso nas coxas, tipo, dormindo na sala de aula, o cara sabe, pô, sabe. Mas o cara formou em marketing e aí ele estudou mais marketing do que nutrição para fazer essas coisas. Com certeza. Eu acho que não precisa, né? Eu acho que talvez ele estudou muito nutrição, sabe das respostas corporais em curto prazo e lança uma bomba dessa. Porque, assim... Tem o emagrecimento a longo prazo e tem o perder peso, né? Você sobe na balança, vê lá menos... Peso, velho, peso para uma pessoa fisicamente ativa não significa nada. E aí não é um mito, mas é algo que a gente tem que desmistificar da população. Tipo, peso de balança não significa nada. Pô. Se a gente fosse pesar aqui agora, provavelmente eu vou dar sobrepeso ou perto de obesidade, pelo meu IMC. Meu Deus, eu tenho que perder 15 quilos? Não, pô, é um sobrepeso, um excesso de peso de balança, mais próximo de algo saudável, como você falou, quantidade de massa magra é importante para manter saúde e longevidade, do que um sobrepeso voltado a acúmulo de gordura. Então, assim, tem muito esse pensamento ainda muito equivocado, que aí surgem essas pessoas que apelam para esse marketing isso é picaretagem, velho. Pilantragem total de que a pessoa vai perder peso rápido e vai manter o cliente fiel, porque ele está perdendo peso. Não vai, pô. Você vai fazer com que essa pessoa tenha vários efeitos deletérios em saúde e aí começa a vir toda aquela loucura dos manipulados, né? Eita, essa taxa tua deu alterada. Corrige a alimentação, pô. Não precisa mandar o cara tomar um fármaco. Ah, tu vai fazer uma dieta agora de 2 meses sem carboidrato, agora a gente vai subir gordura para tu conseguir manter a necessidade energética. Aí sobe, quando vai fazer um exame 2 meses depois, tá o cara com colesterol todo estourado. E aí, como é que tá o resultado? Não, eu emagreci, perdi um pouco de gordura corporal. Então toma uma estatina aqui para controlar teu colesterol e continua nessa dieta louca. Tipo, o cara tá só fazendo manipulações, utilizando fármacos, quando o único problema que ele poderia corrigir era só entregar uma dieta decente. E não uma dieta dessa de um plano nutricional desse. Essa dieta milagrosa, né? De poucos dias. E aí essa dieta milagrosa atinge quem? Gente que está com a autoimagem debilitada, mulheres que precisam fazer... Eita, o casamento da minha melhor amiga, eu queria emagrecer um pouquinho. Aí vai para uma dieta louca dessa, dieta da maçã, da lua, da água, do chá, do não sei o quê. E aí vem vários fatores de risco, né? O pessoal começa a fazer uso de chás diuréticos associado a um plano alimentar com déficit calórico absurdo, junto com a restrição hídrica. Tem hora que essa Toyota vai parar de ficar em ponto morto, se tremendo, e vai cair em algum momento, velho. Então são coisas que, não sei se chegaria a mito, como você falou, mas são coisas que a gente precisa fazer com que a população, tipo, velho, não tem perda de gordura e melhora de composição corporal em 5 dias. Esqueça. Agora, se você é atleta, se você vai fazer algo que o peso é importante, aí vamos controlar os fatores de risco associados a isso, tu se pesa e volta logo pra gente quebrar logo com essa situação. Ou algo que a pessoa realmente precisa perder peso ou medida.
vai fazer uma viagem específica, sei lá, uma modelo precisa melhorar algumas medidas para fazer foto e ela não queria abusar do Photoshop. Aí tem que desidratar um pouco, beleza. 3 dias, 4 dias, tu desidrata, a gente controla algumas variáveis, depois a gente vai lá e te salva. Agora, a população normal vê a modelo que fez isso por 5 dias, que saiu na revista e quer fazer isso um ano, o risco em saúde é absurdo. Tem mais algum mito, alguma coisa assim? O outro mito básico da nutrição é o uso de suplementos proteicos de forma irrestrita, né? As pessoas não batem essa alimentação que a gente comentou no começo de 1,6 gramas por quilo de peso ao dia e se entope de whey. E o nutricionista vai lá, realmente, tu precisa de um pouco... O cara pega um recordatório, vê que o cara come pouca proteína, sabe que dá para distribuir em 5, 4 refeições, toma um whey que é mais fácil. Inclusive, eu conheço gente que toma whey e nem pra academia vai, acho que vai ficar forte. Misericórdia. Só não vou falar que é Arthur, porque ele é meu amigo. Emprestou a câmera. Ô, Arthur, me ajude, meu amigo. Mas ele sabe que tá errado. Ele tá lá em casa, eu vou tomar. Invencido. Ele se ama ou ele tá passando por um momento difícil? A gente pode conversar com ele, né? Tá se odiando, tá tomando whey pra ficar em casa. Vencido ainda mais. Whey protein. Mas assim, eu falei brincando agora, mas tem gente que toma muito suplemento vencido. E, tipo, Eu tomo às vezes. Eu já comprei uma vez, eu comprei 1 quilo de creatina. Oxe, durou uns 3 anos. é loucura, Tem problema né? não. Imagina. Pra quê? Eles colocam a data de validade lá, só menino, pra... isso é frescura. Eu acho que quem chega na geladeira e olha a validade de iogurte é meio... Meu amigo, eu tinha um hipercalórico que eu ganhei e aí eu não usei. E aí quando eu resolvi abrir, ele já tava duro. Só era uma pedra o suplemento. Aí eu vi, absorver água do ambiente. Pô, mas eu não tinha aberto, então ele tá bom. Eu ainda inventei de quebrar. Deu uma raspadinha. Aí Bati. fica gostoso. O gosto tava horrível, mas eu Ah, fiz. Ainda pensei, não, foda-se o gosto. Vou tomar, que é suplemento e O tá que a gente bom. tem que ver, tipo, existem produtos e produtos, né, velho? Em Deu uma relação hora pra ir pro banheiro, velho. ao prazo de validade. Essa pessoa que você quis criticar aí, que abre a geladeira e vê iogurte e, eita, tá vencendo e joga fora, talvez essa pessoa seja a mais coerente de todas. Porque quanto maior a atividade de água do produto, né, o iogurte ele tá em quantidade de água considerável, tipo, há maiores riscos de contaminação. É por isso que o prazo de validade dele geralmente é curto. Produto derivado do leite também e tudo mais. Enquanto outros produtos secos, velho, tem um prazo de validade muito grande e vai ficar grande por muito mais tempo. E tem um tempo de prateleira alongado. Por exemplo, tem países, não tem o menor contato com nenhum indiano, não faço a menor ideia quais são as políticas públicas dos indianos e tal. Mas existem mercados na Índia que eles só vendem produtos fora da validade, pô, com preço bem mais abaixo, porque a população em geral não compra. Mas, tipo, tá lá. Então a legislação deles permite. A brasileira não permite, vende produto vencido. Se você pegar na prateleira, você pode levar para casa sem pagar, ou você pode denunciar o local. Aí, dependendo do que for, você leva para casa sem pagar. Tem alguns mercados, grandes mercados, eles têm uma área do mercado só para produtos perto de validade, né? Você passa, ele está com preço reduzido e tal. Vendedor de ônibus não vale não, vice Cristiano. Vendedor de paçoca no ônibus não vale não. Ah, pô. Que ele, é sempre a validade é sempre perto. É por isso que tá ali no limite, né? Por isso ele tá vendendo rápido também. Mas tem dessas relações, assim. Eu acho que alguns produtos poderiam ter um prazo de validade maior e não tem, porque a demanda é alta e acabaria... A demanda não é alta e acabaria ficando muito mais tempo na prateleira. Há um pouco de mercado controlando isso também. Mas tem outros produtos que, de fato, precisam ter um prazo de validade bem estabelecido, porque senão a pessoa pode pegar uma infecção intestinal aí séria. E não façam isso que o Cristiano fez. Não raspem um hipercalórico duro. Façam não. Eu nunca mais na minha vida eu quais são os faço. riscos associados a isso. Sobre o que tu falasse do whey, que as pessoas... eu conheço pessoas que têm baixo poder aquisitivo e começaram a entrar na musculação. Aí fazem algumas refeições e em uma dessas refeições ele troca... é mais barato. Troca a alimentação normal por whey. Então, Nesse cenário... Nunca é o indicado para um nutricionista fazer isso. Tá trocando um alimento como uma carne para botar um ultraprocessado, que o whey protein é ultraprocessado, para alimentação. Mas o que é que acontece? E aí eu vou falar mais na perspectiva de que estava acompanhando pessoas que estavam focadas mais em performance, mas não em performance de alto rendimento, praticantes de modalidades esportivas e fins estéticos normais. A gente passou nos últimos anos, a gente passou por uma loucura no país, junto com a pandemia, junto com o governo que estava vigente na época, que muitas coisas subiram de preço e carne foi uma delas, né? E aí, quando a gente ia planejar o plano nutricional da pessoa, se ele fosse seguir só com carne para bater 1,6, 1,8 de proteína ao longo do dia, em relação ao peso corporal, ia sair muito caro, pô. Muito caro. Ia sair um absurdo de caro.
Então, sempre começou a ter essa discussão, tipo, será que não seria melhor a nível de custo, né, para essa pessoa ter um whey protein, conseguir diminuir esse gasto através da fonte das carnes? E de lá para cá, eu acho que isso aumentou muito. As pessoas perceberam que, de fato, se você comprar uma proteína hoje em dia, de boa qualidade nacional, 100, 110 reais, você consegue comprar um pote de 900 gramas, que dá para você levar aí ao longo de um mês, fazendo uso uma vez por semana, assim, segunda a sexta, não fazendo no final de semana, por exemplo. E aí, relacionado a essa pessoa que você comentou, eu acho viável. Porque se a pessoa quer ter os benefícios da proteína no limite superior, que seriam indicados para ter as melhorias de composição corporal e performance, o ideal seria ela conseguir alcançar essa quantidade de proteína. Para ela alcançar, se o único custo que ela permite é através do whey, tranquilo. Em relação à proteína animal e proteína vegetal, eu acho que saiu recentemente um estudo mostrando que a vegetal não tinha diferença significativa. Eu não li, eu tirei um print para ler depois. Que falasse sobre. O grande ponto é o seguinte: todos os aminoácidos presentes na proteína animal não vão estar presentes nas proteínas vegetais. Você vai precisar equilibrar a fonte de proteínas vegetais para ter o mesmo padrão. Se você consegue fazer isso, ok. Isso falando a nível de suplementação. Você vai precisar disso. Se você vai fazer isso a nível de alimentação, o outro problema associado para garantir essa mesma quantidade de aminoácidos, né, do valor biológico da proteína igual à carne, a pessoa teria que comer fontes diferentes e um pouco a mais de calorias que seria utilizada se fosse apenas a carne. E aí está o problema, de ter um bom manejo nutricional para entregar a essa pessoa com um plano nutricional dela calculado, sem estar estourando calorias, porque precisou compensar com fonte de proteína vegetal. Deu para entender? Entendi. Então, perfeito. No caso, a proteína animal ela seria mais prática e mais eficaz. Isso, ela entrega o valor biológico mais próximo do ideal, que a gente quer nessa perspectiva. E a proteína vegetal a gente precisaria utilizar de fontes diferentes para poder equalizar essa mesma quantidade. E aí, se está equalizado, tanto faz. Você pode ser vegano e conseguir bater de acordo com o seu estilo de vida. O problema pode oscilar muito a quantidade de calorias que seriam alcançadas essa mesma quantidade de proteína com esse mesmo valor biológico esperado. Vamos falar um pouquinho sobre creatina. Pode tomar. Todo mundo pode tomar. Quantas gramas, quanto é absorvido o máximo, se tem alguma dica, se tomar junto com carboidrato, facilita? Tem essas informações. Os estudos de creatina, alguns são bem interessantes, outros já estão bem tarimbados. Né? Creatina 3 gramas por quilo de peso ao dia está ok para toda a população em geral. Existe super... Calma, 3 gramas por dia. 3 gramas por dia. Falei por quilo dia. no meio, então misturei com... Pode ser 3 gramas por quilo. Aí o cara ia tomar banho com creatina e não vai. 3 gramas de creatina está dentro da população normal. De 3 a 5, pessoas de indivíduos mais pesados chega a 5 gramas por dia. Há orientações para supercompensação, da qual, na grande maioria das pessoas, eu não indico, porque o uso da creatina é de uso crônico. Né? E antes tinha algumas pessoas que faziam aquele medo da creatina estar com problema renal. Vários estudos já surgiram mostrando que não tem nenhum tipo de problema renal, não há nenhuma sobrecarga no sistema renal, nada relacionado à creatina, a não ser em indivíduos que já apresentam problema renal, que tem que controlar a quantidade de proteína do dia. Em relação a quantidade de creatina que eu consigo absorver por refeição, por exemplo, supondo que eu vá tomar 5 gramas ao dia. Mas aí é por dia, né? Então, assim, pode ser feito associado... Pode ser direto, uma refeição só, ou eu divido ela? Não, pode ser direto. Ela vai ser absorvida tranquilamente direto. Tem alguns estudos que apontam que a utilização dela associada a algum carboidrato vai ter esse benefício da absorção ser mais rápida, né? Porque ele acaba indo pelas mesmas portas e aí vai também reter líquido junto com o aumento de carboidrato, você acaba retendo mais líquido junto. Isso causa uma permeabilidade melhor e aí a creatina entra de boa. Mas, no geral, se você tomar 100 junto de alguma refeição, tomar entre alguma refeição, tomar na hora de dormir, o ideal é você conseguir colocar no horário que você vai lembrar de tomar ela sempre. O que acontece muito com as pessoas é que o pessoal esquece de tomar creatina. Toma 1, 2, 3 dias animado que acabou de comprar e esquece no outro. Aí esquece no outro, e aí quando vai ver, a pessoa já passou uma semana sem tomar. Então, quando eu vou indicar o uso de creatina, faça uso no horário que você vai lembrar. Tem gente que eu já indiquei, tu geralmente toma alguma coisa para dormir, eu gosto de deixar um copo d'água do lado da cama na hora que eu vou dormir, bota a creatina do lado. Vai lá, toma junto, acabou, você já conseguiu bater. Tinha um estudo, acho que no final dos anos 80, começo dos anos 90, acho que é por aí, que viu que a absorção da creatina ela ficava com um déficitzinho quando foi tomado junto com cafeína. E aí veio aquele boom, né? Eita, e os pré-treinos que o pessoal bota creatina e cafeína junto e tal. Mas acabou que só esse estudo viu isso. Vários outros estudos foram apresentados e não viu diferença nenhuma na absorção de creatina quando associada à cafeína.
O que é que eu faço no geral? Eu indico, se você puder tomar longe da cafeína, tome. Porque se algum estudo deu, se você é muito supersticioso ou você gosta de seguir algo que não vai dar errado nunca, não toma junto com cafeína. Toma de noite, toma no final do dia e tal. Se não, toma em qualquer horário do dia que tá tranquilo. Em relação à cafeína, a gente está falando de performance, a gente falou da creatina, que ajuda bastante na performance, né? Um dos suplementos mais Discutidos no mundo, a creatina tem benefícios a nível cognitivo, nível de controle de... Meu irmão, a creatina é fantástico. até controle, se eu não me engano, tem até controle de colesterol, né? A creatina tem estudo com tudo. Se você for num PubMed da vida, jogou creatina, você vai ver creatina até salvando unha, cabelo, tudo, velho. Creatina é fantástico. Cognição, traz o amor perdido, encontra um amor perdido, né? Pode ser também, Faz em 3 tudo. dias. Em 3 dias. E a cafeína? Como é que é a utilização da cafeína em relação à performance? Cafeína, velho. Tem um estudo bem robusto, acho que 2019, 2018, que é um estudo, é uma meta-análise de meta-análises com a cafeína. E eles viram que os benefícios da cafeína, elas são singelíssimos, velho. Tipo, de performance, a prática de atividade física de força, 3%. Endurance, 5%. Salto, movimentos balísticos, 2%. Então, assim, o benefício dela pro fim, pra performance, ele é muito pequeno. Faz diferença para mim, para Cristiano, para você na prática de atividade física, talvez 2% do que a gente faz no nosso dia a dia na prática de atividade física não seja nada. Para um atleta de alto rendimento, 2% pode ser aquele centésimo de uma corrida de 100 metros. Em relação ao emagrecimento, a cafeína tem alguma relação? Nunca vai existir um alimento com efeito termogênico potente ao ponto dele sozinho gerar resultado. Então, assim, tem vários estudos de uso de cafeína como efeito termogênico, mas os estudos que apontam para isso, a cafeína tem que estar associada a um déficit calórico. Associado a exercício físico, associado a... Alguma coisa que vai gerar gasto energético, que vai gerar um quadro de déficit calórico. Ela sozinha não tem milagre, velho. E tem mais alguma outra relação que tu fala? A gente falou de 3 de performance, acho que do sódio antes, para não ficar desidratado com um pouco baixo sódio, creatina, cafeína, tem mais algum que tu adiciona? Tem os tamponantes, né? Betalanina e o bicarbonato de sódio, né? Que são voltados para diminuir, controlar o pH sanguíneo, no caso, né? Que fica um ambiente mais ácido quando começa a acumular lactato e íons de H+, que vão sendo liberados durante a contração muscular prolongada. Então, a betalanina ela é utilizada para exercícios que têm duração média ali de 90 segundos até 10 minutos. Então, assim, prática de atividade física que tem esse período. Tem benefícios com o uso de betalanina e o bicarbonato também tem um efeito parecido, né? A betalanina é um tamponante intracelular e o bicarbonato de sódio é um tamponante extracelular. Então, o bicarbonato teria mais controle desse lactato que saiu para a corrente sanguínea para ir para o fígado, então tipo, diminuiria um pouquinho essa acidez gerada por esse acúmulo de lactato e geraria a capacidade do indivíduo passar mais tempo em performance, né? Mais tempo em esforço físico. Então, esses dois também estão comprovados. Betalanina, bicarbonato, creatina, cafeína, o whey tem benefícios também. Quando a pessoa precisa, quando a pessoa não alcança essa quantidade mínima de proteína. E o que ainda bem já parou de ser vinculado, mas antes era alta, o BCA, né? Graças a Deus eles esqueceram o BCA, que passou uma febre do BCA, que o BCA no começo vendia umas cápsulazinhas assim, né? E o pessoal tomava 3 para poder treinar e achava que ia dar o máximo. Aí alguns estudos começaram a ver que BCA em pouca quantidade não significava nada. Tinha que tomar, sei lá, 16 gramas de BCA. 16 gramas de BCA para um marketing que vendia em cápsula, o cara tinha que tomar 50 cápsulas, 60 cápsulas. Aí começaram a vender BCA em pó. Aí depois o pessoal foi investigar que o BCA não ajuda em nada. Não ajuda em nada. O BCA tem poucos estudos que mostram a percepção de dor diminuída no DMIT, né? Na dor muscular de início tardio. Assim, singelo. Do tipo, se tu é atleta, tu vai ter que sentir dor, pô. Em algum momento tu vai sentir dor muscular. Então, assim, qual é o benefício de reduzir um pouquinho a tua percepção de dor numa escala de percepção de dor através do BCA? Então, assim, ainda bem que o BCA já caiu muito, né? A gente nem vê mais falar sobre ele. Mas ainda tem gente que consegue comercializar o danado por aí ainda, né? Tem um pessoal da velha guarda, né? Aí começaram a ver, não, dos 3, o mais importante é a leucina. Aí isolaram leucina para vender também, não gera nada. É uma porra. E aí, Felipe, mais alguma coisa? Acho que para mim deu, já estou... Eu tinha mais alguns assuntos, mas eu acho que eu ia passar horas aqui para conversar. Mas a gente já deixa aí o convite para uma parte 2. Caleb, eu queria te agradecer por ter vindo, por conversar com a gente, trazer tanto conhecimento, tirar as dúvidas desses 2 meninos aqui para saber qual suplemento usar. Se é para tomar whey, vai tomar whey? Não, né?
vai pedir Eu não tomo, ergogênica, não. tu vai pedir ergogênica a outro nutricionista, O né? único suplemento que eu tomo é creatina. Ele vai pedir a outro nutricionista os ergogênicos, entendeu? O suplemento que eu tomo é creatina. Mas é isso, queria te agradecer e lembrar o pessoal aí de curtir esse vídeo. Não, curte. Ai. Piada interna. lembrar de curtir o vídeo, compartilhar aí pra todo Não, mundo. compartilha. Segue o Instagram do Caleb aí, vou deixar aqui teu Aí Instagram na segue. descrição e tal. Quem quiser fazer nutrição, quem quiser aula de personal também, ele Isso. tá aí pra Só não só mandar o não direct segue lá o pra canal. negociar. Só não segue o canal. É, não segue não, se precisa. inscreve no canal, é Tem melhor. até hacker hackeando a gente, É, vai pra a quê? gente- Vai pra querer que pra se inscrever quê? no Tô canal. ficando preocupado. Primeiro o local, ninguém sabe onde é que é o estúdio. Agora estão hackeando já o programa Não, dos pior que caras. hackearam A já gente foi 2 vezes. hackeado 2 vezes já. Putz, Essa semana, acho que 2 vezes foi essa semana. você já tem haters, velho. Tá vendo? Aí a já dá gente é pra muito começar famoso, a ganhar muito dinheiro, famoso. pô. Bota uns AdSense É, aí, falta velho. Bota dinheiro uma pra grana. chegar, né, velho? Pô, cadê? Manda o dinheiro também, ó. Vou deixar o número do celular aqui da gente Dinheiro pra mandar o manda. Pix. Dinheiro manda. Não segue os caras não, nem se inscreve, mas manda o Pix aí. É, Manda o Pix. mas é isso, galera. Calma. Deixa ele dar os contatos dele pra trabalho. desculpa, fazer pô. os marketing. Mande aí, faça o marketing, a gente vai fazer aquele corte bonito pra botar na internet. Vai aparecer aqui assim, aparecer o... Vai, pô, O arroba, vai o Instagram aparecer, do vai cara. aparecer Star Wars, aquele. Não, eu acho que meu Instagram é Marcelo_S_Oliveira_. Tem um monte de informação lá relacionada a treinamento, relacionada à nutrição. Dá pra dar uma esclarecida em alguns suplementos, como a gente conversou agora há pouco. Tá tudo lá no meu Instagram também. Tem alguns estudos relacionados à performance também. Mais voltado também, a grande maioria dessa parte de performance voltado para treinamento de força, que é o que move o mundo ultimamente. E telefone para contato é o 81998350366, também é o mesmo Pix, se quiserem utilizar esse. Queria até mandar um abraço para minha esposa, Fabiana, se eu não mandar a casa cai, A brincadeira. Casa Cai, né? Um abraço, Fabi aí. Cristiano já conhece também, Conheço, então profissional excelente, professora da Federal também, né? com certeza. Então, Tenho essa sorte de ser... daqui a pouco ela tá aqui também pra gente conversar um pouco. Ela não é bater minha um esposa não, papo. eu que sou marido dela, né? Então é isso, galera. Valeu aí. Valeu, Lembrar de valeu. dar o like, se inscrever no Não canal. dá like não. E até a próxima. Pesou? Pesou. Valeu.